Eu destaquei aqui em vermelho a linha com pressão e em azul claro a linha sem pressão, ou seja, a pressão dela foi mandada para o escape. Então temos aqui na situação inicial da linha do caso em que eu tenho uma válvula de memória, duas linhas de pressão e na verdade o circuito pneumático do método cascata ele sempre inicia com a pressão na última linha, porque por conta do último movimento que foi executado. Então, uma vez que essa sequência foi executada, sempre a última linha é que vai iniciar com pressão. Né? Por que razão? Porque o último movimento que foi a menos, então foi a linha de pressão 2, e então, como o circuito ele executa só uma sequência, então quer dizer que assim que terminou o a menos, eu vou ficar com a pressão na linha 2 e a sequência ela foi finalizada. Então, o que nós temos que fazer é tirar a pressão da última linha, que nesse caso específico é a linha 2, e jogar para a linha 1. Então, por isso que o circuito ele inicia jogando pressão no piloto 14 da válvula de memória. Com isso, então, a posição de avanço, essa posição lembra a posição de avanço da haste, né? Essa posição, ela joga a pressão para a linha 1. Então, uma vez que a sequência da linha 1 foi executada, ao invés de tentar executar a segunda sequência, o próximo passo é o quê? É tirar a pressão da linha 1 e jogar na linha 2. Então, antes de executar a segunda sequência, nós temos que tirar a pressão de uma linha e jogar em outra. Então, esse é o próximo evento. Então, com isso, assim que o último movimento, que foi o quê? O B+, ele foi executado, então, ao invés de fazer o B-, o que a gente faz? A gente pega a válvula que está no final do curso da haste do B e ela vai ser responsável por jogar pressão na linha 12 da válvula de memória 1. Então, com isso, a pressão que estava em 1 vai para 2. E repara que a pressão que estava na 1, ela foi para o escape 5. Né? Então, com isso, nós jogamos pressão para a linha 2 e tiramos a pressão da linha 1. Então, com isso, a sequência B- A- passa a ser executada. Então, o que acontece? Quando o A- é executado, a sequência se encerra. Só que o A- é uma sequência que está na pressão na linha 2. Portanto, o circuito se encerra com a pressão na última linha. Agora nós vamos ver uma situação em que nós temos três linhas de pressão. Então, aqui à esquerda, nós temos a montagem dessa sequência. Temos duas válvulas de memória. A primeira válvula é responsável pelas linhas 1 e 2. A segunda válvula é responsável pela pressão da linha 3. Mas, observem que, a partir da segunda válvula, a linha 2 que sai dela tem uma derivação que joga no piloto 14 da válvula de memória anterior. Então, como eu informei a vocês, o circuito ele inicia com pressão na linha 3, que é a última linha. Né? Então, é bom a gente imaginar assim, que esse circuito já sofreu uma sequência e agora eu vou realizar a nova sequência. Então, com isso, eu sei que a pressão ela partiu de onde? Da linha 3. Então, o botão Start, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a pressão que está na linha 3 e jogar para a linha 1. Então, com isso, o botão Start ele é alimentado pela linha 3 e ele joga a pressão no piloto da válvula de memória 2. Então, com isso, o que acontece? Essa válvula de memória ela sofre um novo posicionamento, então ela vai jogar pressão para a válvula de memória 1, que por sua vez está aguardando a vinda de pressão para a linha 1. Deixa eu fazer aqui uma observação que é importante. Durante a montagem do circuito, nós não temos nenhuma linha de pressão funcionando. Então, é ideal que, inicialmente,
nós alimentemos o botão Start lá direto do distribuidor, porque o distribuidor tem pressão. Como não tem a linha 3 ainda montada, né? Então, como é que eu vou tirar a pressão da linha 3 se eu não montei ainda? Então, nesse caso, o botão Start, que vai iniciar o movimento, ele deve ser alimentado pelo distribuidor. Bem, uma vez que o circuito for montado, a sequência for executada e ela está correta, então nós podemos tirar a alimentação do botão Start, que está no distribuidor, e jogar na última linha. Nesse caso específico é a linha 3. Então, quando nós jogamos pressão no piloto 14 da válvula de memória 2, a pressão vai logo para a linha 1. E aí essa sequência é executada. Quando o circuito ele executou o último movimento da primeira sequência, então uma válvula de fim de curso ou de início de curso, dependendo do caso, ou seja, a última válvula que foi acionada, o que ela faz? Ela vai jogar pressão para ir para a próxima linha. Só que essa válvula ela é sempre alimentada pela linha atual. Se eu estou com pressão na linha 1, então essa última válvula que vai ser acionada, ela é alimentada pela linha 1. Tá? Só que aí, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa pressão que veio da linha 1 e vai pilotar, no caso específico aqui, o piloto 12 da válvula de memória 1, que vai tirar a pressão da linha 1 e jogar na linha 2. Ou seja, primeiro ela joga a pressão na linha 2, porque o piloto é acionado, então a pressão que vinha lá de baixo vai para a linha 2. Só que quando isso acontece, a pressão que estava na linha 1 ela vai para o escape 5. Então com isso eu tenho agora o início da sequência da linha 2. Então repara que o primeiro movimento da sequência 2, da pressão 2, ele já é ligado direto nessa linha. Não precisa de uma válvula que vai dar esse comando, né? Então, por exemplo, eu tenho lá A mais, B menos, A menos. Então, o B menos, esse movimento, ele já é ligado direto na linha 2. Então, com isso, assim que a linha 2 recebe pressão, o B menos já acontece. Aí, então, a segunda sequência começa a ser executada. Quando você chega ao final do curso, a última válvula que foi acionada nessa sequência, essa válvula que é alimentada pela linha 2, ela vai jogar pressão na válvula de memória 2. Então veja bem, essa última válvula que foi acionada na segunda sequência, ela recebe a pressão dessa linha em questão, que é a 2, e vai jogar pressão no piloto 12 da válvula de memória 2. O que acontece nesse momento? Essa válvula muda sua posição, e aí ela vai jogar a pressão que vinha lá do compressor, do distribuidor, vai jogar na conexão 2, vai ligar de 1 para 2, né? E vai mandar a pressão para a linha 3. Só que aí eu tenho que fazer uma derivação antes, que vai ligar no piloto 14 da válvula de memória 1. E essa válvula, quando é acionada, ela então, o que ela faz? Ela pega a pressão que está na linha 2 e joga para o escape. E a linha 1? A linha 1 ela não recebe nada, por quê? Porque se nós seguimos aqui o trajeto dessa linha, ela já está no escape, né? Então, ou seja, a linha 1 também não tem pressão. O fato é que eu tiro a pressão da linha 2. Repara bem, a válvula de memória 1 ela está na condição de jogar a pressão de 1 para 2 aqui. Quando eu piloto essa válvula com a linha 14, ela volta à condição anterior. E na condição anterior, a linha 2 já está ligada ao escape. Então, com isso, a sequência de movimentos da linha 3 é executada, né? E se eu só tenho 3 sequências, ou 3 subsequências, né? Então, aqui o circuito se encerra. Então, veja bem,
Sempre que a sequência é encerrada, a última linha é quem permanece com a pressão. Se eu for iniciar uma nova sequência, como é que eu vou alimentar a minha pressão? Como é que eu vou alimentar o meu botão Start? Né? Então, eu posso alimentar a partir dessa linha. Então, veja bem, eu tenho duas opções para alimentar o botão Start. Ou a partir da última linha, ou a partir do distribuidor. Para ficar legal, ficar algo mais formal, né, mais elegante, o ideal é nós alimentarmos o botão Start a partir da última linha de pressão. Mas veja bem, isso depois que o circuito for concluído, porque senão eu não consigo executar passo a passo. A ideia aqui é que, para o aluno conseguir executar isso sem muito trabalho, é ele ir executando o circuito a partir do momento em que ele for criando a sequência. Então, vamos pegar, por exemplo, a linha de pressão 1. Eu tenho lá o A mais e B mais, por exemplo. Então, eu faço a montagem e executo e vejo se de fato A mais B mais acontece. Aconteceu? Beleza. Eu vou agora montar então a sequência 2. Então, com isso, ela ao ser montada, nós fazemos a continuidade dos movimentos no circuito. Né? Se nós conseguirmos resetar o circuito para ele volte ao início da primeira sequência, é interessante. Tá? Então, ou seja, esse método ele não é tão trivial de ser montado na bancada, porque gera muita linha. Se o aluno não fizer uma boa organização, né, ele vai se perder. Então, o interessante é que, ao dispor as válvulas na bancada, tem que ser visual. Né? A primeira válvula de memória, ela fica logo abaixo das válvulas que acionam os cilindros. E a válvula de memória 2, o ideal é que ela fique logo abaixo da válvula de memória 1. Então, isso tem que ser visual, porque senão o método em si ele já é trabalhoso, porque ele gera muitas linhas, muitas mangueiras, muitas conexões. Então, se não houver uma distribuição espacial das válvulas que permita bater o olho e saber o que cada válvula está fazendo, então vai ficar mais complicado ainda para o aluno. Então vamos agora à última sequência, em que nós temos 4 linhas de pressão.